Quais as medicações precisam ser suspensas para realizar uma cirurgia plástica? Essa é uma pergunta muito frequente, que inclusive é causa de cancelamentos, né, e remarcações de cirurgias plásticas para a saúde, obviamente, do paciente. E por isso, hoje o episódio é sobre este motivo. Eu sou Leandro Aguiar, cirurgião plástico de Goiânia, e trago sempre conteúdos de qualidade para você de maneira simples, transparente. Eu falo com pacientes, eu não falo com médicos necessariamente, por isso a minha linguagem tem que ser acessível para você e eu quero dedicar esse episódio para você se preparar em relação às medicações. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Hoje nós temos quase 37 mil seguidores e é uma felicidade muito grande ver que cada vez mais pessoas acreditam e confiam no nosso trabalho e na nossa qualidade de informação. Ative o sininho para ser notificado a cada novo episódio. Todas as semanas temos um. E compartilhe com pessoas que fazem uso dessas medicações que eu vou comentar agora ou que querem se preparar melhor para uma cirurgia plástica. Vamos falar do famoso Mounjaro. Esse está realmente muito em voga. Uma medicação utilizada para emagrecimento, né? Também tem outros benefícios, mas o principal a ser utilizado hoje em dia é emagrecimento, porque ele também tem um pouco de controle glicêmico, entre outras coisas, mas das medicações existentes no mercado, hoje é a que tem maior eficácia com o menor número de efeitos colaterais. E por isso, essa medicação deu um boom no mundo inteiro. E não foi diferente no Brasil. As pessoas querendo se cuidar, querendo uma maneira mais fácil de emagrecer, estão consumindo bastante o Mounjaro, seja o original ou mesmo o manipulado. Então até aí nós só vemos benefícios dessa medicação. Mas todo tratamento, seja medicamentoso ou seja um tratamento cirúrgico, ele possui benefícios, porém possui riscos. Se você pegar uma bula de uma dipirona, né, uma Novalgina, e for olhar, ela vai te apresentar riscos. Tá, o que eu quero te falar sobre risco? Risco especialmente em relação à cirurgia. Um dos mecanismos da ação desse remédio, assim como, por exemplo, o Ozempic, que é outro nome super conhecido no mercado, é que ele retarda o esvaziamento gástrico do estômago. Com isso, as pessoas têm o benefício de ter uma saciedade precoce. Ela come um pouquinho e já não sente mais fome, ou ela nem sente fome direito. Demora horas, às vezes fica um dia inteiro sem sentir fome. Isso para emagrecimento é bom demais, porque você consome menos, você vai ter menos aporte calórico, então a sua balança vai ser negativa de caloria ao final do dia, você vai emagrecer, certo? Só que qual que é o problema disso pensando em um ato cirúrgico? Se o estômago ele não funciona, ele não contrai direito, ele não esvazia direito, às vezes aquele jejum que eu vou recomendar de 8 horas para o meu paciente não é o suficiente para esvaziar o estômago. E naquele momento que a gente vai propor para esse paciente fazer uma cirurgia plástica e ele vai ser anestesiado e intubado, nesse momento pode ter um refluxo de alimentos do estômago e aí ter uma broncoaspiração, ou seja, entrar alimento para dentro do tubo respiratório e causar uma complicação potencialmente grave, inclusive até fatal. Então, Leandro, quer dizer que se eu tomo Ozempic, se eu tomo Mounjaro, esse jejum de 8 horas não serve? Não serve para você. Para você entender, hoje o recomendado para quem faz uso dessa e outras medicações com efeito semelhante é você ficar pelo menos 3 semanas, 21 dias sem usar a medicação para ter a certeza de que o seu esvaziamento do estômago, o esvaziamento gástrico está normal e que aí para esse paciente o jejum de 8 horas é o suficiente para proteger a sua via aérea. Se for menos do que 21 dias, ou não deve se fazer uma cirurgia eletiva com anestesia, sedação, intubação, ou essa intubação às vezes precisa até ser feita sob monitorização com ultrassom ou alguma ferramenta maior de proteção da via aérea, certo? Então o que nós recomendamos sempre? Você agendou a sua cirurgia com o seu cirurgião. Primeira coisa a se fazer é fazer a consulta pré-anestésica com o anestesista. Aqui, graças a Deus e graças aos nossos esforços ao longo desses anos, nós construímos uma clínica com um serviço multidisciplinar de excelência. Então nós temos dentro do nosso hall de serviço que nós oferecemos para o nosso paciente cirúrgico, a nutricionista, a psicóloga, as fisioterapeutas, o serviço de enfermagem pós-operatório
mas nós temos o nosso anestesista próprio, que é inclusive um dos anestesistas referência aqui do Einstein Goiânia. É um anestesista especialista em via aérea difícil, em complicações, mas o que nós queremos é evitar qualquer complicação. Por isso, o anestesista vai fazer uma consulta prévia com você, com antecedência, para ter tempo de te orientar. Olha, essa medicação a gente precisa pelo menos 3 semanas parar de usá-las para ter a segurança de fazer a sua cirurgia. Porque senão, a gente precisa postergar, remarcar para alguns dias à frente para a gente manter a segurança e te anestesiar no momento mais adequado. O que a gente quer ao final desse processo é você é uma pessoa que está bem de saúde física e mental, vai fazer uma cirurgia plástica, essa cirurgia ela vai impactar muito na sua autoestima, na sua qualidade de vida, em segurança, e para que você tenha então nenhuma complicação, sempre que possível, lógico que isso tem uma estatística, mas para que a gente tenha todo esse processo muito benéfico ao final, tendo o menor risco possível para você. Uma equipe de excelência no hospital de excelência como é o Albert Einstein aqui em Goiânia, certamente te traz mais segurança e uma possibilidade de um resultado satisfatório maior. Leandro, para por aí, só o Ozempic, só o Mounjaro? Não, na verdade eu estou focando nesses 2 produtos porque são que estão muito em voga no mercado, principalmente o Mounjaro. Mas, obviamente, que todas as medicações que você usa, sem exceção, precisam com antecedência ser informadas ao seu cirurgião e ao anestesista quando ele vai fazer a sua consulta pré-anestésica. Tem medicações que a gente não quer que para. Medicação para pressão, ela tem que ser mantida, porque você não pode ter a pressão descontrolada no ato cirúrgico, você não pode inclusive aumentar sangramento, certo? As medicações relacionadas ao controle da glicemia do diabetes, a gente vai te orientar, olha, esse para só no dia da cirurgia, esses aqui nem para, continua tomando. Então, medicações para tireoide precisam ser tomadas inclusive no dia da cirurgia. Então, existem medicações que a gente não quer que para, existem medicações que a gente precisa que para e que para antes. Pare no dia, pare quantos dias antes? Por exemplo, um AS, uma aspirina, precisa parar com uma semana antes da cirurgia, exceto em pacientes que tenham já problemas vasculares e cardiovasculares determinados, esses não podem parar o uso de AS. Entende que cada pessoa vai ter a sua doença própria de antecedente, vai ter a sua medicação própria e ninguém vai poder te falar qual que você tem que parar ou não, a não ser que você consulte e informe isso ao seu cirurgião e ao seu anestesista. Por isso, mais uma vez, o paciente precisa ser responsável dentro desse processo, informar tudo. Uso de drogas, uso de cigarro, medicações e quais são. Esses manipulados, muitas das vezes manipulados, têm medicações que a gente não quer que use para cirurgia, por exemplo, diuréticos, às vezes algum corticoide em alta dose, alguma coisa nesse sentido. Então, informe ao seu médico, informe ao seu anestesista, certamente eles vão te orientar da melhor maneira possível. Vamos te operar em segurança, com excelência de serviço, para que você realize o seu sonho, para que ele não vire um pesadelo e que lá na frente, quando você estiver já com o seu resultado pronto, depois de 1 ano da cirurgia em geral, você olhe para trás e tenha só lembranças boas de tudo que aconteceu. Gostou desse episódio? Então curte, acione o sininho, seja notificado sobre os nossos episódios, compartilhe, com certeza você tem alguém que usa essas medicações ou que deseja fazer uma cirurgia e quer ser melhor informada. E sim, nos acompanhe que toda semana tem um conteúdo novo. Um prazer te ter na nossa comunidade. Te vejo em breve.